Existem lugares que carregam memória na própria terra. Este vilarejo é um deles. Meu nome não importa. O que importa é que eu estive aqui tempo suficiente para ver o ciclo se repetir. 4 vezes. Cada uma delas, 3 crianças. Sempre 3. A mata ao redor do vilarejo é mais antiga que qualquer construção humana nesta região. As árvores crescem tortas, como se evitassem algo enterrado nas raízes. Ninguém corta lenha muito longe da borda. Ninguém caça além do rio seco. Porque sabemos. A cada 20 anos, sem um dia de atraso, algo acorda lá dentro. Não faz barulho. Não deixa sinais. Mas as crianças sentem. E 3 delas sempre entram. Quando eu era jovem, achava que era coincidência. Agora sei que coincidências não se repetem por gerações com essa precisão matemática. O ciclo está chegando de novo. Faltam 2 dias. E desta vez, algo vai ser diferente. Começou há 3 semanas. Primeiro foi a menina do ferreiro. Ela parou de brincar com as outras crianças e ficava parada na beira da mata, olhando fixamente para dentro. Quando a mãe perguntava o que estava vendo, ela dizia: "A senhora de branco. Ela está sorrindo para mim." Não havia ninguém lá. Depois foi o filho do moleiro. 7 anos. Acordava todas as noites gritando, dizendo que alguém cantava seu nome na floresta. A voz era doce, dizia ele, como mel. A terceira foi a neta da parteira. Começou a desenhar árvores. Centenas delas. Todas iguais. Todas com um círculo vermelho no tronco, como uma marca. Quando perguntaram o que significava, ela disse que não sabia desenhar, que a mão se movia sozinha. Eu reconheci os sinais imediatamente. Fui até a casa de cada família. Avisei. Disse para trancarem as portas, vigiarem as crianças dia e noite. Mas eu sabia que não adiantaria. Quando a mata chama, trancar portas é como tentar segurar vento com as mãos. Foi ao amanhecer. A menina do ferreiro saiu da cama enquanto todos dormiam. Caminhou descalça pela rua de terra, passou pela igreja, pela praça vazia, e entrou na mata sem hesitar. O filho do moleiro abriu a janela do quarto, pulou de uma altura que deveria ter quebrado suas pernas, e correu. Quando o pai acordou, ele já estava longe demais para ser alcançado. A neta da parteira foi a última. Ela desceu as escadas na frente da avó, olhou para ela com olhos que não eram mais dela, e disse: "Não chore. Eu vou estar bem." Ela prometeu. Então virou as costas e foi. Às 7 da manhã, quando o sino da igreja tocou, o vilarejo inteiro já sabia. 3 famílias gritavam. Homens se organizavam em grupos de busca. Mulheres rezavam. Eu não rezei, porque eu sabia que não ia adiantar. 60 homens entraram na mata naquele dia. Levaram cães, cordas, lanternas, armas. Gritaram os nomes das crianças até a voz falhar. Os cães perderam o rastro 15 metros depois da borda. Começaram a uivar, recuaram, se recusaram a continuar. As pegadas desapareciam. Literalmente. Um pé marcado na lama, o próximo já não existia mais. À tarde, os homens começaram a se perder. Caminhos que eles conheciam desde crianças não levavam mais aos mesmos lugares. Árvores pareciam ter mudado de posição. O norte virava sul. Quando a noite caiu, 8 homens não tinham voltado. Eles apareceram de madrugada, cambaleando, sem memória de onde estiveram. Um deles chorava sem parar. Outro nunca mais falou. No segundo dia, ninguém mais quis entrar. E assim sempre foi. A mata não devolve. Não negocia. Não explica. Até agora. Elas acordaram em um lugar que não deveria existir. Era uma clareira, mas a luz não vinha do céu. Vinha das próprias árvores, que brilhavam suavemente, como brasas cobertas de musgo. O chão era macio. O ar, quente. E havia alguém esperando. Ela era alta. Vestia algo branco que se movia mesmo sem vento. O rosto era bonito demais para ser humano, mas não o suficiente para assustar. Os olhos eram fundos, antigos, mas gentis. "Bem-vindas," ela disse, e a voz fez as 3 crianças sorrirem sem querer. "Vocês estavam perdidas lá fora. Mas aqui, vocês estão em casa." A menina do ferreiro perguntou onde estavam. A mulher ajoelhou, tocou seu rosto com dedos frios,
e respondeu: em um lugar onde ninguém vai machucar vocês. Onde ninguém vai gritar. Onde vocês nunca vão sentir fome, frio ou medo. O filho do moleiro perguntou se podiam voltar para casa. A mulher sorriu. Por que voltariam? Aqui, vocês são especiais. Lá fora, vocês eram apenas crianças. E elas acreditaram. Porque mentiras ditas com doçura são as mais perigosas. No quinto dia, quando todos já tinham desistido, ela apareceu. A menina do ferreiro. Surgiu cambaleando na estrada, coberta de lama, arranhões nos braços, os pés sangrando, o vestido rasgado, os olhos vazios. Alguém gritou. O vilarejo inteiro correu. O ferreiro pegou a filha nos braços, chorando, repetindo o nome dela. Mas ela não reagiu, não chorou, não falou. Levaram ela para casa, lavaram, enfaixaram os ferimentos, cobriram com cobertores. Ela comeu, bebeu, mas não disse uma palavra. Fui até lá na mesma noite. Sentei ao lado da cama dela. Esperei. Depois de 1 hora, ela finalmente olhou para mim. E sussurrou. Ela não deixou os outros virem. Levou 3 dias até ela conseguir contar. E quando contou, o vilarejo deveria ter queimado a mata inteira. A mulher de branco não era protetora. Era colecionadora. Ela guardava as crianças em um lugar fora do tempo, onde elas não envelheciam, não cresciam, não mudavam. Elas ficavam presas em um loop eterno de felicidade fabricada, como brinquedos em uma prateleira. A menina contou que viu outras crianças lá. Dezenas. Talvez centenas. Todas de épocas diferentes. Roupas antigas. Línguas que ela não entendia. Mas todas com o mesmo olhar vazio. Ela nos alimentava com histórias, a menina disse. Histórias de que éramos amadas. De que éramos importantes. E quanto mais a gente acreditava, mais difícil era lembrar de casa. Ela só conseguiu escapar porque, em um momento de clareza, lembrou do cheiro do pão que a mãe fazia. Um detalhe pequeno, mas real. E a realidade quebrou o encanto. Ela correu. A mulher de branco tentou segurá-la, mas a menina gritou, arranhou, mordeu. E conseguiu atravessar a borda. Mas os outros 2 não lembraram a tempo. Fui confrontado na praça no dia seguinte. Você sabia, o ferreiro gritou. Você sempre soube e nunca fez nada. Eu poderia ter mentido. Mas menti por tempo demais. Então contei a verdade. Gerações atrás, quando o vilarejo foi fundado, nossos ancestrais derrubaram parte da mata para construir casas. Queimaram árvores sagradas. Profanaram um lugar que nunca deveria ter sido tocado. A entidade da mata poderia ter destruído tudo. Mas ofereceu um pacto. 3 crianças a cada 20 anos. Em troca, o vilarejo prosperaria. As colheitas seriam fartas. As doenças, raras. A vida, longa. Os fundadores aceitaram. E nós, seus descendentes, continuamos aceitando. Porque era mais fácil fingir que não sabíamos. Mais fácil chamar de tragédia do que de sacrifício. Nós somos cúmplices, eu disse. Todos nós. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. A menina do ferreiro começou a mudar uma semana depois. Ela acordava no meio da noite, olhando para a janela. Dizia que ouvia a voz de novo. Que a mulher de branco estava chamando. Ela disse que eu quebrei as regras. Que agora ela vai levar mais. Tentamos protegê-la. Trancamos portas, montamos vigílias, rezamos em círculos de sal. Mas na 10ª noite, a menina desapareceu de dentro de casa. Sem arrombar portas. Sem abrir janelas. Como se a mata tivesse simplesmente puxado ela de volta. E desta vez, ela não voltou. Mas outras crianças começaram a sonhar. 7 delas. Todas desenhando a mesma árvore. Todas ouvindo a mesma canção. O ciclo não quebrou. Ele acelerou. Estou velho agora. Velho demais para mais um ciclo. Mas sei que ele vai continuar. Porque não se quebra um pacto de sangue sem pagar outro preço. A mata não esquece. Não perdoa. Não negocia. Ela apenas espera. E quando chamar de novo, outras crianças vão ouvir. Talvez a sua. Talvez a minha.
Porque agora que o ciclo foi quebrado uma vez, ele não segue mais regras. Se você vive perto de uma floresta antiga, observe suas crianças. Se elas começarem a desenhar árvores, se pararem de brincar e ficarem olhando pro mato, se falarem de uma mulher de branco, fuja. Ou aceite que, às vezes, os lugares mais antigos cobram dívidas que vão além do que podemos pagar. E nós só estamos começando a entender o tamanho da nossa conta. Se essa história te arrepiou, deixe seu joinha. Se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. E se quer mais histórias que vão te fazer questionar o que espreita nas sombras, inscreva-se, porque a próxima pode ser ainda pior.